Fala pessoal, aqui é o Fábio Gatti, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue criar uma tabela de calendário de feriados, né, no Excel, de forma dinâmica, de forma personalizada, utilizando funções e matrizes dinâmicas do Excel. Eu vou passar todo um passo a passo explicando cada uma das nossas funções que a gente vai utilizar e depois a gente vai unificar num Lambda, né? Essa tabelinha calendário de feriados é algo muito trivial, muito comum da gente utilizar em projetos de BI, né? Em Power BI é um assunto bem batido, no Excel nem tanto. E a importância dela é tão grande quanto no BI. Pelos mesmos motivos, né? Apesar de, por exemplo, o Excel ter uma inteligência para funções que ele entende o que que é sábado, domingo, o que que é dia útil considerando o dia da semana, feriados ele não sabe. Né? E ele nem tem como saber, porque cada município, cada estado, cada país, enfim, cada empresa, né, tem os seus feriados. A empresa pode ter um recesso específico por qualquer motivo que seja, e é interessante ter o apontamento desses feriados para que eles não computem num calendário laboral e que não prejudique entregas de projetos, enfim, e que isso fique mais organizado, né? O próprio Project, ele exige essa tabelinha de o que é feriados, né? Então a gente vai aprender como que a gente consegue criar de uma forma dinâmica, onde eu vou fornecer para ele a lista de anos que eu quero que ele construa essa minha tabela de feriados, e a partir dessa lista de anos ele vai construir toda uma plotagem ali de datas do ano inicial até o ano final. Eu vou começar pelas funções em si, né, pelos cálculos ali do nosso calendário em si, e depois a gente vai construir essa, que vai ser como se fosse um loop, né, onde a gente vai trabalhar com by row e lambda, para gerar esses feriados para todos os anos, tá? A gente vai ter que fazer algumas mutretas aqui, no meio do caminho eu vou explicando elas. Bom, por partes. Eu já deixei aqui elencado um ano específico, 2023, fixo por enquanto, tá? E eu quero trabalhar tanto com os feriados móveis quanto com os feriados fixos, tá? Os fixos são mais simples, vou startar por eles, depois a gente vai e constrói nossos feriados móveis. Então, se eu viesse aqui, por exemplo, ó, esses são os meus feriados fixos, inclusive eu já coloquei aqui a Consciência Negra, né, que é um feriado novo agora. O Fábio, no meu município tem lá o aniversário da cidade. Enfim, divirta-se. Adiciona lá o que você precisa. Começando por aqui então, como que eu construo feriados fixos? Utilizando a função data, é a forma mais fácil que nós temos. Então, igual data, abre parênteses, e eu vou fornecer qual é o ano. Esse cara que vai ser o X ali que vai ficar loopando, né, para a gente trazer várias opções. Vai ser este ano aqui, ponto e vírgula. E qual é o mês? Este mês que está aqui, ponto e vírgula, o dia é este que está aqui. Fechei parênteses, como eu quero arrastar esse cara para baixo para que ele pegue todos os feriados fixos, eu vou travar a célula do ano, tá? Beleza, já trouxe a data ali para mim. Quando eu arrastar para baixo, já vai trazer as datas correspondentes a todos esses feriados que eu já citei fixos, né, deste ano de 2023. Vou trazer então aqui os descritivos lá dos feriados. Legal. Agora, as construções dos nossos feriados móveis, a gente vai dividir ele entre o que pertence à Páscoa, né, e o que é Dia das Mães e Dia dos Pais. Que apesar de sempre caírem num domingo, né, não ter tanta relevância assim, o é bom, vamos trazer, né? Vai que sua empresa trabalha no domingo, enfim, por qualquer motivo que seja, você às vezes trabalha no domingo, então é bom ter esses caras como feriados citados também. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou trazer então aqui é esse Páscoa, né? E aí? Eu deixei até essa risadinha porque é uma coisa meio esquisita, né? Posso estar errado, tá? Vou citar aqui, mas se eu estiver errado, deixa nos comentários aí. A Páscoa é um feriado pagão, é anterior até ao calendário cristão, né? E que foi herdado ao calendário cristão e que ele significava basicamente o nosso primeiro domingo após a primeira lua cheia, após o início do outono no hemisfério norte. E sim, apesar dessa bagunça toda, tem como calcular. Existem algumas formas na internet, se você pesquisar como calcular a Páscoa no Excel, virá algumas formas, né? Eu já trouxe aqui mais ou menos pronto para não ter que reescrever esse cara todo, até porque, pelo amor de Deus. Então eu trouxe um deles, tá? E ele me pede então essa função toda, essa fórmula toda, onde eu tenho que fornecer o ano, que vai ser esse cara aqui, certo? E o ano vai ser esse cara aqui. Fábio, pelo amor de Deus, calma,
pega ali, acompanha o vídeo, reescreve, pega no Google, se não, vê nos comentários que eu vou tentar deixar essa função lá logo abaixo aí, beleza? Então ele trouxe lá para mim, dia 9/4. Legal, vou chamar esse cara então de Páscoa. Maravilha. Esse cara, então, a Páscoa, é o que vai gerar os cálculos para o Carnaval, a Sexta-feira da Paixão e o Corpus Christi. Essas 3 datas móveis são vinculadas à Páscoa. Então, o que eu posso fazer é, ou eu falo essa célula menos 47, tá? Mas caso eu não queira deixar ela vinculada diretamente a essa célula, eu refaria aquele cálculo, né? Todo aquele cálculo, ok? Tudo isso aqui, menos 47. Dessa forma, eu consigo garantir que ele vai trazer para mim a data do carnaval e sem vínculos com nenhuma outra célula, né? Vou repetir esse mesmo procedimento agora para a Sexta-feira da Paixão, então é menos 2. Ups, faltou igual. Legal. E ali, vou repetir agora esse mesmo procedimento, só que mais 60, que é o Corpus Christi. Ok? Então nós temos lá Carnaval, Sexta-feira da Paixão e Corpus Christi. Mais 3 datinhas móveis, beleza? Essas 3 vou até deixar meio que pintadinhas aqui por enquanto, que são as móveis. O que eu preciso trazer... a Páscoa também. O que eu preciso trazer agora é o Dia dos Pais e Dia das Mães. Para isso, nós temos algumas formas também, de novo, para a gente poder chegar nesse cálculo. O raciocínio que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Eu tenho que encontrar o segundo domingo do mês em questão que eu estou. Imagina que o meu domingo caia no dia 1º do mês, né? Meu domingo é o dia 1º. O que eu quero que ele faça, então? Eu quero que ele pegue mais 7, correto? Então vai pegar esse cara, mais 7. Então, o segundo domingo do mês será o dia 8. Só que se o domingo cair no dia 2, ou no dia 3, ou no dia 4, enfim, qualquer outro dia que não seja o primeiro, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele vá até o domingo. Então, no caso, imagina só que o domingo caiu no dia 2. Desculpa, imagina... dia 2, meu Deus. Imagina que o primeiro dia do mês caiu uma segunda-feira, tá? Então imagina que o primeiro dia do mês caiu numa segunda-feira. Para que eu chegue no primeiro domingo, eu precisaria acrescentar mais 6, certo? E daí eu chegaria nesse cara mais 6 no dia 7. Este é o primeiro domingo. A partir deste cara, agora sim, eu quero pegar e somar mais 7. Chegarei no dia 14. Então, quando o primeiro dia do mês cai numa segunda-feira, eu primeiro tenho que fazer com que a minha primeira data chegue no primeiro domingo, para depois acrescentar esse mais 7. Ok? Então, a gente pode entender, basicamente, que eu vou ter primeiro uma conversão, onde eu vou fazer uma soma por um valor, né? Então, aqui seria mais 0. E a partir dessa conversão que eu cheguei no meu primeiro domingo, aí sim eu somaria 7. Ok? Seguindo essa mesma lógica, se Dom, deixa eu trazer aqui, Dom, até sábado. Se cair, então, meu primeiro dia do mês num domingo, eu quero que ele acrescente 0, ok? Já se cair numa segunda-feira, eu quero que ele acrescente 6. Se cair numa terça, eu quero que ele acrescente 5. E agora vai num decréscimo até chegar em 1. Tá? Então é mais ou menos isso. Se o primeiro dia do mês cair num domingo, eu não preciso acrescentar nada, pois já é o primeiro domingo. Se cair numa segunda-feira, eu preciso acrescentar 6 dias para que ele chegue no domingo. Se cair numa terça, eu preciso acrescentar 5 dias e nós temos esse cara todo seguindo dessa forma. Tá? Eu vou trazer aqui uma função chamada dia da semana, para explicar mais ou menos o que a gente vai utilizar. Na função dia.da.semana, ele avalia uma data em questão, ok? Nessa data em questão, ele vai trazer para mim tipos possíveis de dados, onde eu vou informar para ele de que jeito que eu quero que ele retorne, ok? Então entenda que ele vai retornar para mim, por exemplo, num caso como sendo o 1. Se o dia da semana que eu estou avaliando, que vai ser o primeiro dia do mês, retornar 1, é porque caiu no domingo. Se retornar 2, é porque caiu numa segunda, 3 numa terça, e por aí vai, até o 7, que é um sábado. Então, se o primeiro dia do mês que eu estou avaliando cair no domingo, ele vai retornar 1, o número 1, ok? Eu preciso encontrar qual destes caras aqui
vai fazer mais sentido para mim, considerando que eu tenho que chegar nesse resultado aqui em cima, ó. E que vocês podem verificar que não há nenhum deles. Se eu olhar aqui em todas as opções, não tem nenhum deles que vai num decréscimo, né? Ele sempre vai acrescentando os números. Por exemplo, de 1 a 7, de 1 a 7, de 1 a 7. O que nós temos aqui é um decréscimo, onde ele está 0, depois 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porém, se eu der uma olhada nessa opção aqui, a opção 2, olha lá, ele está me trazendo o número 1 para segunda-feira e o número 7 para domingo. Então entenda que se eu utilizar o dia da semana com a operação 2, com o meu parâmetro 2, ele vai retornar 1 para segunda-feira, 2 para terça, certo? Vai até sábado, 6. E no domingo ele está retornando 7. Então, no dia da semana, no parâmetro 2, esse vai ser o retorno que ele vai me trazer. E que se eu der uma olhada, ó, se eu pegar o número 7 e subtrair de qualquer um desses retornos, ó, o que vai me trazer? 7 menos 7, 0. 7 menos 1, 6. 7 menos 2, 5. Então, eu já descobri como que eu vou precisar fazer esse meu cálculo, né? Eu vou precisar basicamente de 7 menos o dia da semana do primeiro dia do mês com retorno 2. Ok? Vamos para essa construção, então. Primeira coisa que eu preciso saber, aqui, voltando para cá, é qual é o primeiro dia do mês de maio? Porque a gente vai calcular o dia das mães primeiro. Então, se eu trouxer aqui minha função data deste meu ano, ponto e vírgula, do mês de maio, 5, ponto e vírgula, dia 1, fechei parênteses, vou até pedir aqui na própria formatação das células para ele me mostrar que dia da semana é. E olha lá. Primeiro dia de maio caiu numa segunda-feira, tá? Ou seja, eu precisaria primeiro acrescentar 6 dias, para depois acrescentar 7 dias para chegar no dia das mães, tá? Então, data, já cheguei nela, nessa data aqui, ok? O que eu preciso saber é, desta data que está aqui, qual é o dia da semana que ela cai? Então, dia.da.semana desta data com retorno 2. Como eu tinha comentado com vocês, ele vai retornar 1, que se eu der uma olhada, é o que era esperado, ó. Retornará 1. Se eu vier aqui antes e colocar 7 menos 6, que é exatamente o que ele vai precisar acrescentar para chegar no primeiro domingo. Então, se eu falar para ele que eu quero daquela mesma data, mais tudo isso que ele fez, esse 7 menos o dia da semana, cheguei agora no nosso primeiro domingo. Agora basta eu somar mais 7. Então, se eu vou ter que somar mais 7 aqui e depois vou ter que somar mais 7 aqui, eu posso já até, inclusive, chegar para ele e falar, soma 14. Pronto. Este é o cálculo. E que eu posso simplesmente copiar ele agora e colar aqui embaixo, só trocando o mês 5 para o mês 8, e vocês vão ver que vai dar na mesma agora para o Dia dos Pais. Vai dar o resultado certo. Olha lá, trouxe o primeiro domingo. Bonitinho, maravilha. Então, com esse cálculo, a gente já mata. Dá para fazer usando função C, dá para fazer PROC-V, dá para fazer um monte de outras coisas, né? Então, essa é uma das formas. Vou trazer aqui, então, Dia das Mães e Dia dos Pais. Maravilha. Tem toda a lógica do meu calendário aqui. Eu só preciso tornar esse cara agora dinâmico, tá? Preciso fazer com que ele crie uma lista para isso. Estou fixando isso num ano só. Mas e se eu quisesse, por exemplo, criar aqui uma sequência? Uma sequência de 3 anos a partir de 2023, por exemplo, né? Despejar aqui. Olha lá. Criei uma sequência de 3 anos a partir de 2023. Beleza? Eu quero que ele gere, então, 2023. Logo em seguida, eu queria que ele fizesse a mesma coisa, certo? Só que trocando o ano que estava 2023 para 2024. Seria basicamente isso que eu queria que ele fizesse, né? Vamos fazer essa construção agora, já criando a minha lambda, já criando o by-roll, já criando o let, já montando tudo. E eu vou seguindo com vocês, passo a passo, explicando, ok? Então, já vou construir aqui a minha funçãozinha, que terá basicamente essa mesma estrutura de data e feriado, ok? Deixa eu só pedir para ele aumentar um pouquinho o tamanho dessas colunas. Pererê, pererê. Deixa eu deixar esse cara todo como data, porque aqui ele vai receber a data. E bora lá!
Feito isso aqui, deixa eu tirar os cabeçalhos de novo. Vamos lá. Vou aumentar bastante o tamanho da fórmula aqui, porque esse cara vai realmente ficar grande. E vamos construindo juntos, tá? Como eu sei que as variáveis que eu tenho, né? A variável que eu tenho são os anos, eu já vou começar aqui citando meu lambda, já trazendo a minha variável anos, que é esse é o cara que vai variar, tá? Então lá embaixo já vou fechar parênteses. Como que eu fiz para poder ir para a próxima linha, né? Só deixando claro ali. Ponto e vírgula. Quero ir para a próxima linha para fazer a indentação. Fábio, eu não sei o que é indentação. Pesquisa aí, tá? É um recurso muito importante para você organizar seus cálculos, principalmente quando eles forem ficar grandes. Em programação é um recurso fundamental, né? Fechei parênteses aqui no final. Vou abrir parênteses de novo. E quem são os anos que eu quero? São esses que estão aqui, ó, tá? Então eu posso selecionar os três, ou, que ele já vai colocar hashtag para mim, ou eu seleciono primeiro, hashtag, já que isso é uma matriz dinâmica, né? Feito isso, eu já tenho uma função, tenho minha variável anos, e que vai retornar para mim os próprios anos. Eu tenho que fornecer agora qual é o cálculo que ele vai realizar, né? Qual é todo o cálculo que ele vai realizar. Vou começar com uma função let. Então, dei uns espaçamentos aqui, ok? E vou começar com minha função let. A função let me ajuda bastante para organizar a minha conta, porque eu vou ter que criar variável, vou ter que chamar várias etapas e tal, para que não fique um trambolhão de um cálculo todo escrito na sequência. Então, abre meu let, fechei meu let lá no final. Bacana. A primeira coisa que eu quero citar então aqui é a própria criação das datas, ok? O loop que ele vai gerar para as minhas datas. Então eu vou construir como se fosse uma funçãozinha que será chamada para cada ano existente, para cada ano que foi solicitado aqui, ele vai percorrer criando toda essa minha listinha de feriados que a gente criou, ok? Então, eu vou criar minha função de loop anos, ou função de criação dos feriados, enfim. E como eu quero que ele percorra cada linha da minha tabela, dos meus anos que eu trouxe, eu vou utilizar a função byRow, que a função byRow nada mais é do que para cada linha que foi citada, né? Eu fechei dois parênteses porque a byRow ele vai me pedir mais um lambda agora aqui. Então já sei que eu vou ter que abrir um lambda, já coloquei fecha ali na frente. Beleza. A primeira coisa que eu preciso trazer aqui no byRow é qual é a lista que ele vai ter que iterar, qual é a lista que ele vai ter que percorrer, criando todos os itens que eu quero. São os próprios anos ali, né? Então, para cada ano existente, ponto e vírgula, eu quero que ele faça um lambda do ano em questão que ele está iterando. Ponto e vírgula. Legal. Entramos na minha função byRow. Entendam que é como se agora eu estivesse criando esse cara na mão, uma vez para cada ano. Ok? Já estou com um ano. Basta agora eu criar minha funçãozinha aqui. Let. E fecha o let. E bora construir esse cara agora. Primeira coisa, vamos trazer a função da Páscoa, né? Porque, pelo amor de Deus, esse cara aqui ia dar trabalho. Ponto e vírgula. Vou trazer esse cara que eu já tenho pronto ali de novo, né? Trazer ele aqui prontinho. Função da Páscoa é este cara aqui. Ponto e vírgula. Vou para a próxima. Como eu vou ter que utilizar a mesma coisa para, o mesmo cálculo para o Dia das Mães e o Dia dos Pais, o cálculo vai ser o mesmo, só vai variar se é maio ou se é agosto, eu poderia criar uma função para que ele encontre o segundo domingo de qualquer mês que eu quisesse, ou eu posso simplificar minha vida aqui já trazendo qual que é o dia 1 de maio, dia 1 de agosto e realizar o cálculo lá embaixo, tá? Vou simplificar. Vou trazer então aqui uma variável que vai ser o dia 1 de maio, ponto e vírgula, que é a função data do ano que eu estou iterando, né, do ano que eu estou percorrendo, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula 1. Esse é o primeiro dia de maio. Seguindo a mesma lógica, eu vou ter o dia 1 de agosto, que é o que eu vou usar lá para o meu Dia dos Pais, dia 1 de agosto. Bacana. Como eu quero que ele crie uma sequência aqui de anos, certo? Se eu finalizasse só trazendo cada um dos feriados, ele me traria um erro, porque ele ia criar uma matriz e logo em seguida ele criou, com base no ano, por exemplo, 2023, ele criou uma matriz.
Quando ele fosse percorrer a segunda linha, que é 2024, eu estou na segunda linha tentando gerar uma matriz num lugar onde já tem uma matriz. Ele ia dar pau aqui porque ele ia conflitar nos espaços. Então, para que eu garanta que ele vai conseguir trazer as minhas informações todas certinhas aqui, eu vou falar para ele que para todos esses feriados que ele criar, que vai gerar uma matriz dinâmica, eu quero juntar todo mundo numa célula só, fazendo um negócio mais ou menos assim, trazendo, vamos supor, ano novo, ponto e vírgula, a data, tipo 1/1 de 2023, um pipezinho. Logo em seguida eu vou trazer carnaval, ponto e vírgula, a data, um pipezinho. Então eu quero juntar todo mundo, porque esse cara depois vai ser o que eu vou quebrar em várias linhas, tá? Então, voltando aqui, vou começar então uma funçãozinha chamada, deixa eu pedir o mesmo espaçamento aqui, chamada unir texto. Vou juntar os textos com pipe, ponto e vírgula. Esse 1 é só para ignorar vazio, que também tanto faz, porque eu não vou deixar nenhum item vazio nessa minha matriz, ponto e vírgula. Agora eu vou construir a minha matriz que eu quero. O primeiro item será o ano novo, ponto e vírgula, fecho as aspas e concateno com a data do ano novo, tá? E ali seria simplesmente eu colocar minha função, data do ano que eu estou iterando, 1 e 1, ponto e vírgula. Logo em seguida viria o carnaval, certo? O carnaval então seria carnaval, ponto e vírgula, fecho aspas, e vou concatenar com a Páscoa, que já está calculada aqui em cima, menos 47. Próximo item que eu quero juntar. E por aí vai, gente. Mais do mesmo do que eu já expliquei nos itens únicos. Para não ter que ficar perdendo muito tempo, já vou trazer aqui prontinho todos os outros caras que eu já tinha construído, né? Ficou faltando só aqui, porque quando eu tinha construído, ficou faltando aqui só a consciência negra. Então, já vou fazer a inclusão dele aqui, ó. Consciência negra, ponto e vírgula, fecha aspas, e é data do ano 11/20, que é dia 20, certo? Ao finalizar todo este unir texto, se eu encerrasse por aqui, ó, deixa eu já encerrar minha conta para vocês verem como é que ficaria. Ó, terminei meu unir texto aqui, ó, com a indentaçãozinha bonitinha. Se eu finalizar, opa, precisava ter dado um nome para essa etapa, né? Essa etapa, não, eu posso deixar só unir texto, que vai ser o último item dentro da minha FX Loops aqui, ok? Se eu trouxer aqui no final, então, todo este cara, aqui no final, eu trouxer simplesmente o FX Loops, deixa eu ver onde que ele está. Fechei o unir texto. Ah, tem que fechar o meu let. Isso aqui é aqui, ó. Sai, aqui, ponto e vírgula. Se eu finalizasse dessa forma, onde que está o erro agora? Não precisava desse último ponto e vírgula. Pronto. Olha como é que ele me traz. Ele me trouxe todos aqueles 3 anos, criando essa lista com todos os feriados, né? Numa concatenação, todos juntinhos. Então esse aqui é do ano 2023, esse é do ano 2024, esse é do ano 2025. Ok? Está trazendo dessa forma numérica, porque aqui está trazendo dessa forma numérica porque não está com formatação de data, né? Só esse detalhezinho. O que eu quero fazer então? Agora eu vou pedir para ele fazer toda a separação dos itens, mas antes de qualquer coisa, eu quero juntar agora esses 3 itens aqui dessa matriz em uma única linha. Então, dando sequência, vou pedir para ele agora criar mais uma etapa, que será a etapa de, voltando aqui, unir o loop, certo? Unir toda aquela função que eu fiz. Eu vou fazer unir texto de novo, trazendo de novo aquele pipe, que vai ser exatamente o item que eu vou fazer a separação depois, né? Que eu vou fazer a quebra baseado nele. E vai ser baseado na minha FX Loopianos. Bacana. De novo, só para a gente poder ver o resultado acontecendo. Se eu trouxer o unir loop aqui, ele vai trazer tudo que eu tinha feito agora numa linha só. Beleza. Vou pedir agora para ele fazer a separação das linhas, né? Onde para cada item ele vai separar num texto e vai jogar para baixo. Olha como é que vai ficar. Separar linhas,
vai ser o meu dividir texto do unir loop que eu fiz, só que eu quero dividir não por coluna, mas por linha. Então eu dei o ponto e vírgula, mais um ponto e vírgula. Eu vou falar para ele, divida pelo pipe. Então, primeiro de tudo, eu juntei tudo para agora fazer a separação desses caras todos em linhas. E olha que bacana, já trouxe agora todos os meus feriados linha a linha, todos eles. Beleza? Eu comecei com um ano, comecei com a descrição do feriado para depois trazer a data. Aqui eu estou trazendo diferente, né? Até porque se a gente fosse fazer um PROC-V, por exemplo, normalmente a pesquisa vai ser feita na primeira coluna. Então vamos simplificar. Eu quero agora fazer a separação dos itens. Os feriados serão... a descrição dos feriados será o que está antes. De quem? Do ponto e vírgula. E a data do feriado será o que está depois do ponto e vírgula, né? Então, voltando aqui, os feriados, a descrição é o que está antes do meu ponto e vírgula. Então, é todo o texto antes de quem? Do meu separar linhas. Qual é o delimitador? O ponto e vírgula. Fechei aqui, dois pontos, ou ponto e vírgula lá no final. E vou falar que o feriados, as datas, são o texto depois do separar linhas, também o ponto e vírgula. Certo? Detalhezinho aqui, gente. Só um ponto. Texto depois e texto antes são funções de texto, então elas retornam texto, tá? Como eu quero retornar a data, eu não quero que seja um texto aqui. Então eu tenho que transformar esse resultado em número para que ele vire data. Então eu posso fazer dessa forma, ó, menos menos. Menos menos eu estou forçando ele, que é um texto, a voltar a ser número. Então se eu pedir qualquer um desses caras separados, ó, feriados desk, vai trazer só a lista dos feriados. E se eu pedir feriados datas, vai trazer só a lista das datas. E já está basicamente pronto, né? Eu posso chegar agora aqui no meu final e montar minha tabelinha de dados, que seriam ali dados, ponto e vírgula. É o empilhar horizontal de quem? Das datas, ponto e vírgula, descrição. Fechei. Dados aqui no final. Tá pronto. E olha lá que beleza. Temos agora uma tabelinha de feriados automática numa função que eu consigo agora reutilizar. Se eu chegar e falar que eu não quero mais a partir de 2023, eu quero a partir de 2025, você vai ver que a minha tabela calendário ali já atualizou com as datas. Tudo no automático. Se eu pedir mais datas, por exemplo, eu quero 10 datas, ou seja, 10 anos, a partir do ano de 2023. Feito, já atualizou minha tabela calendário inteira. Então agora, em qualquer projeto que eu quiser, se eu for fazer, por exemplo, uma função dia trabalho ou dia trabalho total, ele me pede ali a lista de feriados. Como que eu posso trazer então minha lista de feriados? Basta utilizar o resultado do que está aqui. Trazendo, obviamente, só a primeira coluna, né? Eu não quero as duas. Porque desse jeito ele está trazendo tanto a data quanto o feriado. Ô Fábio, no meu caso, eu não quero essa descrição do feriado, eu queria só a data. Como que eu posso fazer? Nessa última etapa que está aqui, ó. Nessa última etapa que a gente criou aqui. Ao invés de você colocar o dados, o empilhar na horizontal, os datas com feriados, você pode só trazer o feriados datas, que ele vai gerar para você só a listinha das datas mesmo. Ou, se você quiser, você trabalha com esse seu resultado fazendo uma funçãozinha assim, ó, igual. Dessa minha matriz toda que foi gerada, né, que ele está gerando todo mundo, eu quero só o escolher colunas, a primeira coluna. E tá lá, eu tenho a lista só dos meus feriados. Isso aqui é o que eu posso utilizar agora nas minhas funções de dia trabalho, dia trabalho total, enfim, essas funções que utilizam os feriados, tá? Para a gente finalizar com chave de ouro, né? Eu vou pedir agora para ele que eu quero pegar essa minha função toda que eu fiz, todo esse meu cálculo que eu fiz, sem pegar o parâmetro final, peguei só o cálculo todo, Ctrl C, vou na minha guia fórmulas, definir nome, e aqui eu vou chamar ela de FX feriados. Colei a fórmula, dei OK. Agora é se divertir aqui, gente. É chegar e falar, o FX feriados, quais anos que eu quero que você me traga? Posso escrever na unha também, se eu quiser. Ó. 2023, ponto e vírgula, 2024, fechei, Enter, tá lá. 2025, Enter, tá lá, já gerou. Beleza?
Então, esse aqui é mais uma funçãozinha de apoio que me serve para muitas coisas. Já usei bastante ele já tem me ajudado no meu dia a dia. Eu vou deixar a função também pronta aqui nos comentários, tá? Aqui logo no abaixo. Meu conselho é que vocês tentem reproduzir, naturalmente para praticar, para treinar, para ver onde estão as dúvidas, até para também talvez melhorar essa minha função, né? Porque sempre tem como melhorar. Se conseguirem melhorar, coloca nos comentários aqui embaixo. Ô Fábio, eu fiz assim, ficou desse jeito, que é bem bacana, tá? Dessa forma que eu fiz, eu não coloquei os cabeçalhos na função, mas você poderia também incluir um parâmetrozinho para incluir o cabeçalho e tal. Vida que segue, beleza? Enfim, o que vocês precisarem também, comentem aí embaixo. Espero que tenha ficado clara a minha explicação, não tenha ficado muita bagunça. Por esse vídeo é isso. Pessoal, muitíssimo obrigado. Se gostou, curte, compartilha com o pessoal aí, com os grupos, com tudo mais. Salva essa funçãozinha para servir de apoio para você em outros projetos e espero ter ajudado. Um abraço aí para todo mundo.